noite a todas. Vamos dar início então ao 8º seminário Universidade, Cultura e Sociedade, que nesse ano tem na pauta um dos painéis que acontece aqui no campus Bela Vista: Cultura como Direito ao Cidadão, Direitos Humanos e Políticas Culturais no Brasil. Esse seminário já acontece desde 2010. Neste ano está num novo formato, então tem um painel acontecendo no Campus Conceição, um outro painel acontecendo no Campus Barcelona e esse painel aqui na Escola de Medicina da Universidade, com a presença de vocês, muito obrigado. E também para discutir o tema, nós convidamos o ator que já foi secretário da Secretaria de Cidadania Cultural, já foi presidente da Funarte e um grande batalhador, delegado também do Brasil, quando, por ocasião da Carta da Diversidade Cultural, promovida pela Unesco, é isso, Serginho? Convenção da Diversidade. Pela Convenção, não é? Então, por favor, Sérgio, queria se dirigir. Para acompanhar o Sérgio nessa discussão, nessa mesa, ou nessas cadeiras, nessa sala de estar, o Guilherme Varela, meu amigo, também foi secretário de Políticas Culturais do MINC, tem como trabalho uma tese de doutorado dele que trata sobre as políticas culturais no Brasil, inclusive uma das pessoas que desenhou o Sistema Nacional de Cultura na gestão do Juca Ferreira. É isso, Guilherme? Por favor. A seguir, o Daniel Pansarelli, um estudioso também, secretário-geral da Universidade Federal do ABC, e que estuda essas relações educacionais e esse viés, essas interligações, não é, entre cultura e ensino, pedagogia, filosofia. Por favor, Daniel. E para fazer a mediação dessa mesa, dessa sala de estar, o professor Joaquim Celso Freire, coordenador de extensão cultural da universidade, poeta, prosador também. E nas nossas pontas aqui, Tadeu de Pietro, um ator, também batalhador e, sobretudo, amigo, irmão, parceiro, não é? Para declamar alguns poemas, que o nosso seminário vai ser permeado com um sarau. Então, Tadeu de Pietro, por favor. E a professora Claudine, que trabalha com etnoeducação, que promove já há 18 anos sarau de poesia preta. Então, por favor, professor Joaquim, fique à vontade de estabelecer a dinâmica. Boa noite a todos, todas. Primeiramente, se vocês pudessem, a quem está no campo prazer de estar presente, de vir mais para diante, já que nós vamos contar só com o peso da fala, seria interessante. Eu não vou me ater ao conteúdo do seminário em si, porque para isso nós temos aqui as figuras do Sérgio, do Varela e do Daniel, que vão estar dialogando com vocês. Mas eu queria falar um pouco mais desse seminário, que já está na edição de número 8, e ele tem esse papel. É um seminário em que a universidade convida o seu corpo interno, seus estudantes, seus professores, convida organizações da sociedade civil
organizada, como hoje está aqui presente o núcleo de Maximano Kolbe, representado pelo Derli e a equipe, e a quem muito eu agradeço pela presença, o Instituto Som da Língua, que também está nos apoiando, pelo Pedro, pelo Tadeu, e também a comunidade de maneira geral. Então, esse seminário ele tem esse papel da universidade interagir com a comunidade e trocar ideias sobre o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, e criar perspectivas no sentido de uma vida certamente mais humana, no sentido de um viver melhor para todos nós, que eu acho que é por aí que está o sentido da vida, né? Embora nesse transcorrer a gente tenha que atravessar cachoeiras e subir montanhas, mas certamente o que a gente quer o nosso horizonte é buscar uma vida mais digna, mais justa, mais humana, mais alegre, mais bonita, porque senão não teria sentido. Evidentemente que ninguém está aqui achando que tudo é mil maravilhas, porque realmente não é. Há dificuldades, as dificuldades estão postas, basta a gente abrir os olhos e os ouvidos, que elas aparecem. Mas é nosso papel e é papel da universidade travar essa discussão. Nós teremos uma fala breve, de 10 minutos cada um de vocês, intermediada pela poesia ou pela fala dos nossos amigos do Tadeu e a Claudine, né? Sérgio, teria muita honra que você inicie, você que é nosso vizinho aqui no bairro do Bexiga da Bela Vista. Logo aqui em cima. Obrigado, viu, gente? É um prazer enorme estar com vocês aqui. Meus companheiros de mesa aqui, todos que estão aqui presentes. Eu acho que é um momento importante para a gente estar conversando em função da conjuntura que a gente está enfrentando hoje, né? Uma conjuntura extremamente adversa, eu diria que é tão dramática quanto os enfrentamentos que nós tivemos que fazer em 64, com o agravante de que nós, depois de 20 e tantos anos de ditadura, nós conseguimos, através de uma resistência ferrenha, onde a cultura teve um papel muito importante, e certamente as universidades trabalharam sempre nessa sinergia, e certamente com os movimentos populares e tudo, mas nós conseguimos conquistar, vamos dizer, direitos, uma Constituição como a de 88, a Constituição Cidadã, e nos vangloriarmos até com uma certa alegria, com um certo orgulho, das conquistas institucionais que nós tínhamos conseguido. Mas a gente viu que tudo isso está muito ameaçado. A gente viu que esse processo todo, principalmente o processo que antecedeu as eleições, foi um processo onde a gente tomou consciência muito clara do que poderia acontecer com esse país. Então a gente de novo se encontra diante de um dilema aí, e de um enfrentamento talvez mais grave do que o que a gente teve em 64, porque nós tínhamos sentido o sabor dessas conquistas, entendeu? E foram conquistas que custaram a vida de muitas pessoas, entendeu? E certamente foram conquistas que nós considerávamos absolutamente sem retrocesso. Era tortura nunca mais, era, vamos dizer, pensar dali para frente. E a gente, inclusive, com novas abordagens, entendeu? Onde a cultura passou, sempre a cultura teve um papel importante na resistência. Eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de resistência. A cultura, desde o primeiro momento do golpe de 64, ela foi, vamos dizer, um segmento da sociedade que esteve à frente sempre de todo o processo de resistência. Até porque essa relação direta que a gente tem, essa interlocução que a gente tem com a sociedade, nos permitiu que a gente estivesse nessa vanguarda. E aí não tínhamos cores políticas, não tínhamos cores partidárias, as passeatas que mobilizaram os vários segmentos da cultura brasileira
nos anos de chumbo, eram encabeçadas por pessoas que tinham as mais diferentes cores políticas, entendeu? Desde a minha geração, uma geração ligada a, vamos dizer, as ideias marxistas, comunistas, nós éramos do Partido Comunista, depois, certamente, toda a vanguarda teatral, o Guarnieri, o Vianinha, todos nós éramos do Partido Comunista e tínhamos a ideia de construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Certamente fomos derrotados, né? O golpe de 64 foi um golpe profundo, e aí, mas a cultura, desde o primeiro momento, ela teve, junto com os estudantes, certamente a universidade, nesse sentido, não só através dos professores, teve um papel importantíssimo, e certamente os artistas encabeçavam. Você veja que nas fotos das passeatas, os artistas estão na primeira fila, né? Mas isso a gente fazia porque fazia parte, o artista tem esse papel social, né? Tem essa, e aí era maravilhoso porque a gente tinha uma unanimidade, eram raríssimos os artistas que não compartilharam desse sentimento. E enfrentamos a ditadura até o ato institucional. A gente já nesse momento, a gente já tinha feito conquistas muito importantes em 68, e aí houve um novo golpe, que foi o ato institucional número 5, que aí houve um aprofundamento aí, fechamento do Congresso, e aí uma parte da esquerda se foi para a luta armada, e outra parte continuou na resistência, mas certamente dando apoio a todos nós, mesmo que eu não abracei a luta armada, mas acolhi pessoas, escondi pessoas na minha casa, então isso fazia parte do nosso cotidiano, principalmente esse cotidiano das pessoas morrendo, né, do nosso lado, entendeu? Pessoas muito próximas, entendeu? E deram sua vida para as conquistas que a gente tem. Então, o momento que, quando a gente está aqui nesse momento conversando, a gente tem uma dívida com relação a essas pessoas que deram suas vidas justamente para essas conquistas, entendeu? E a gente está diante de uma ameaça, até porque do ponto de vista internacional, essa correlação de forças está muito desigual, ou seja, existe do ponto de vista da extrema direita, assim, em muitos países a gente tem um governo, o governo Trump dos Estados Unidos, a gente tem na Europa países já com uma conotação absolutamente neonazista mesmo, e a gente aqui na América do Sul, os grandes regimes democráticos aí que estavam aí presentes, hoje acho que o que sobrou um pouquinho do Uruguai, mas que estão enfrentando os mesmos problemas. A extrema-direita está avançando no Uruguai, e aí tem a Bolívia e a Venezuela lutando ali para a sobrevivência do legado do Chaves, mas certamente a gente viu o que está acontecendo conosco, né? Então todo mundo falava, não, nossas instituições estão muito fortes, estão muito vivas, né? Mas a gente viu que com o sopro o processo todo da eleição é um processo absolutamente forjado e fake, né? Ele começa com uma sentença a maior liderança do Brasil, que tinha praticamente condições de derrotar com facilidade essa candidatura, e então o ministro Sérgio Moro, que hoje está sendo convidado e vai aceitar ser ministro da Justiça, você vê que tem uma moeda de troca aí, então ele está trabalhando desde o início em conjunto, né? Estavam ali absolutamente sintonizados, e a gente vê absolutamente qual é o papel que a cultura e a universidade vão ter. Eu posso falar um pouco sobre a nossa jornada. A fundação do Partido dos Trabalhadores, os artistas participaram no final dos anos 70, a partir principalmente das greves do ABC, a morte do Vlado, as greves do ABC, que foram marcantes no sentido da reconquista, vamos dizer, das liberdades, né, no nosso país, mas depois a fundação do Partido dos Trabalhadores, que abraçou a cultura como um elemento estratégico no sentido dessa construção, entendeu? Não pode esquecer que
tinha uma Lélia Abramo, uma Adriano Pedrosa, uma Marilena Chaui, eu estava na fundação, Tadeu estava na fundação, então são todos, a gente tinha todo um compromisso, mas junto com os trabalhadores, junto com a universidade, ou seja, foi um conjunto de forças da sociedade que se propôs a reconstruir o processo democrático e avançar. E conseguimos avanços extraordinários. Eu me lembro que em 89 já Lula quase foi presidente e já tínhamos uma bandeira da cultura desfraldada, né? A cultura como esse elemento fundamental e sempre essa proximidade entre cultura e educação, entre cultura e universidade, sempre foi absolutamente fundamental para que a gente pudesse avançar. Hoje, na verdade, estava faltando aí a questão da comunicação, que nós nos demos conta da importância, vamos dizer, estratégica que a comunicação teria já no processo eleitoral do Collor, né? Mas, vamos dizer, a gente, diante da sofisticação da Cambridge Analytica, né, que norteou toda a campanha dessa eleição, a gente vê que a campanha do Collor era assim, o ABC, né, era o beabá, então, vamos dizer, do que significa, mas já era do ponto de vista de comunicação, uma coisa muito grave, muito complicada, porque justamente na medida em que a informação ela é fundamental para que você possa formular, eu me lembro que possa, vamos dizer, se relacionar, né, e ter uma visão mais ampla, né, de todo o processo social, político. Eu me lembro que em 94, quando nós estávamos construindo o programa de cultura do Lula, o primeiro programa de cultura que foi feito nacionalmente a partir de uma grande consulta, o Noam Chomsky veio ao Brasil. E eu estava muito impressionado com o processo eleitoral, vamos dizer, do marketing eleitoral do Collor. Falei sobre isso e ele falou assim, mas, meu senhor, esse processo ele não se constrói a partir só do marketing eleitoral. Ele se constrói na desconstrução, ele se alicerça na desconstrução diária dos meios de comunicação absolutamente já contaminados por essa ideologia de consumo e, de uma certa maneira, que são veículo de formação de um conceito, de uma mentalidade, de uma maneira de ver o mundo, onde, de repente, a cultura passa a ser uma questão incômoda. E o programa de 94 foi um programa iluminador que orientou, inclusive, o projeto de cultura que a gente instituiu a partir de 2003, que chamava-se Cultura, a inteligência, a imaginação a serviço do Brasil. E aí nós fomos para o Ministério da Cultura. Eu ocupei primeiro o cargo de secretário de Música e Artes Cênicas, que era uma grande secretaria, porque eram secretarias temáticas, mas depois nós fizemos uma reestruturação do Ministério, já tinha uma amplitude muito grande, já não eram só os militantes do PT, mas eram um conjunto de forças que o governo Lula estava representando naquele momento. Aí veio o Gil com o Juca como secretário executivo, e aí a gente teve, vamos dizer, uma somatória de contribuições muito importantes, e a gente conseguiu construir um projeto muito importante. Inclusive avançamos não só em termos da luta por recursos, na época do governo Fernando Henrique, os recursos para a cultura nacionalmente eram menores do que da cidade de São Paulo, eram 200 e poucos milhões. O governo Fernando Henrique, toda a política cultural do governo Fernando Henrique foi feita através da Lei Rouanet, entendeu? Só mesmo para a produção cultural, e aquela produção cultural concentrada aqui no Sudeste, entendeu? Em seguida, eu ocupei a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que foi a primeira Secretaria de Diversidade Cultural do mundo, porque nós participamos da Convenção da Diversidade Cultural, que o Pedro mencionou aqui, que já eram discussões que já estavam permeando, aí nós estávamos convivendo já com essas discussões que já estavam acontecendo no plano internacional, promovidas pela Unesco, e nós fomos lá justamente na aprovação dessa convenção. Essa convenção foi sancionada em 2005
e menos de um ano depois o Congresso ratificou. Então nós somos signatários dessa convenção. E ela praticamente orientou toda a política do governo Lula e do governo Dilma, que eram 3 grandes eixos: o eixo simbólico, o eixo da cidadania, que é o eixo dos direitos, o simbólico é o da criação, e o eixo da economia, que era a economia da cultura, a economia criativa. Então, essa abertura fez com que a gente tivesse diariamente um embate no sentido de conquista, de recursos para a cultura. Todos nós, Gil, todos os secretários, Juca, todos nós ali no Congresso, lutando justamente, inclusive dentro do tínhamos assim, uma abertura muito grande por parte do presidente Lula, no sentido de reconhecer a importância da cultura, e conseguimos avanços extraordinários. A Secretaria da Cidadania Cultural, que foi onde se desenvolveram os pontos de cultura, que tinha uma relação muito próxima com a Secretaria da Diversidade Cultural. Essa Secretaria da Diversidade Cultural, para vocês terem uma ideia, foi a primeira Secretaria de Diversidade Cultural do mundo, entendeu? E logo de cara nós começamos a trabalhar com o movimento LGBT, com as culturas populares, com justamente todos os povos indígenas, todos os segmentos que nunca tinham tido políticas públicas nessa época. Em seguida, eu fui para a presidência da FUNARTE, ou seja, fui para a área das artes, onde o ministro Juca, nessa época, ele triplicou o orçamento da FUNARTE, que era irrisório diante da reestruturação que nós fizemos. Nós fizemos uma política para as artes muito importante, com editais, privilegiando áreas que nunca tinham sido privilegiadas com editais, e certamente foi um momento muito importante, porque as artes estão dentro do conjunto da diversidade cultural. Muita gente fala arte e cultura como se fosse uma coisa diferente, mas fomos nós que, no nome do conceito do nome da própria da Convenção de Diversidade, era inicialmente Convenção sobre a Promoção e Proteção dos Conteúdos Culturais e Expressões Artísticas. E nós apresentamos a sugestão de que fossem apenas expressões culturais, as artes também incluídas como expressões culturais, sem essa hierarquização que havia das artes como sempre foram, vamos dizer, a expressão, vamos dizer, de uma hierarquia da burguesa, assim, mas vamos dizer, dos entre parênteses eruditos e tal. E então a gente havia uma interação entre as expressões artísticas e as outras expressões culturais. O Tadeu estava numa secretaria, nós tínhamos um projeto, um programa, né, que era justamente de interação entre cultural, das áreas artísticas com todas as outras expressões. Então, a cultura passou a ser um elemento fundamental. A gente está diante de uma ameaça séria nesse momento. O Ministério da Cultura praticamente foi extinto durante esse governo ilegítimo que nós temos aí, do presidente golpista, eu não gosto nem de chamar de presidente, mas que que reduziu o Ministério da Cultura a uma secretaria, praticamente, embora que ele foi extinto 2 vezes, foi reconstituído, e agora ele vai ser, segundo o que está aí no programa aí, dessa compressão dos ministérios, ele vai estar, nós vamos voltar para 1940, ou seja, Ministério da Cultura, Esportes e Educação, entendeu? Ou seja, a educação vai, certamente, vai ocupar um espaço maior, em termos de orçamento, e a gente vai ficar uma mera secretaria ali, sabe-se lá com que função, entendeu? Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante é a gente ter uma noção clara do que está acontecendo. E temos que nos organizar e temos que começar
começar a nos organizar estrategicamente para resistir a tudo isso, entendeu? Então eu vejo uma fala aqui hoje, dentro do sentido dessa presença aqui com a universidade e dessa abertura que a gente tem, no sentido de que a gente comece a traçar realmente estratégias para não perder, não deixar perdidas todas essas conquistas e fazer com que a gente avance. Eu acho que ontem nós tivemos aí uma passeata com estudantes maravilhosa, uma passeata do Verão que não aconteceu só aqui, mas aconteceu em todo o Brasil. Ou seja, tem uma mobilização da sociedade. Nos últimos dias da campanha a gente viu que essa mobilização foi muito ampla, entendeu? E muito mais, muito além de um viés partidário, mas sim, são as forças democráticas do país que se uniram das mais diversas coisas. Eu também ocupei aqui a Secretaria de Políticas Culturais, que o Guilherme ocupou em seguida, e nós fizemos o primeiro Plano Nacional de Cultura, que era o primeiro plano de metas da cultura. Tudo isso está relegado ao último plano, entendeu? Toda a questão da comunicação, então, está absolutamente relegada, vamos dizer, a comunicação ela ficou como um instrumento de dominação e não como um instrumento de democratização, de fazer com que realmente, através da comunicação, você possa fazer essa difusão cultural. Então eu queria só fazer essa reflexão sobre esse momento, conclamar todos que se unam em torno dessa resistência e dizer que quanto mais a gente se organizar, quanto mais a gente estiver junto, menos possibilidades eles têm de, vamos dizer, tentar zerar tudo que foi conquistado. Na verdade, é uma conclamação que eu estou fazendo em função de tudo aquilo que foi conquistado tão arduamente. Queria agradecer o espaço e... Hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse Estado, inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento eu vou cobrar com juros. Juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pagar dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, ou você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir. Que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Lá, 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 lá. Lá. Obrigado, Claudino. Obrigado, Tadeu. E passo a palavra ao Varela para as suas considerações iniciais. Obrigado, professor. Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas. Queria muito agradecer o convite da universidade, em nome do Pedro, em nome do professor Joaquim. Não é a primeira vez que eu participo, já participei de outras edições que foram igualmente muito importantes para levantar algumas reflexões. E que a cada ano a gente vê que o tema está quente, né? Assim, o ano passado foi a mesma coisa. Eu lembro que teve uma edição que teve a Socorro Lira tocando, e aí depois aconteceu tudo o que aconteceu, né, Tadeu?
e a Socorro com as canções lindas por aí. Então, enfim, agradecer demais o convite, agradecer as professoras, o Tadeu, um grande ator e um grande gestor, aos professores aqui da casa, ao Sérgio Mambetti, que é uma figura de grande referência para todos nós, né? O Sérgio é além de grande ator, grande diretor, é uma figura que nos inspira bastante na caminhada pela cultura brasileira, pelas políticas culturais. Então, tudo que o Sérgio diz aqui, acho que serve muito para todos nós, principalmente nesses momentos mais tensos, como alerta e como alento, né? Para conseguir caminhar. Eu queria, se fosse na CNTP, nas condições normais, todo mundo aqui, de que curso vocês são? Vocês são do direito? Alguém é do direito aqui? Medicina? Todo mundo da medicina? Olha que sorte, eu sou do direito. Podia estar matando, podia estar roubando, vendendo órgão, traficando droga, mas eu sou advogado. Se fosse nas condições normais de temperatura e pressão, a gente estaria discutindo aqui de forma detalhada, aprofundada, adensada, política pública de cultura, né? Ou os direitos culturais como ensejadores de política cultural, na minúcia cada uma das políticas que foram tão desenvolvidas, que o Sérgio mencionou, o quanto que elas significaram de um novo patamar para as políticas públicas de cultura no Brasil a partir de 2003. Todo mundo na época se perguntava o que é política pública. Pois é, não. Hoje é uma coisa que está absolutamente no Quando o Pedro me falava, a gente já vai fazer seminário e tal, eu já fui pensando, eu falei assim, vamos fazer uma discussão sobre como a gente precisa ainda consolidar a questão dos direitos culturais, porque são eles, no fundo, que, assim como em outras áreas sociais, embasam o papel do Estado e embasam, no final das contas, políticas públicas, que é o que a gente faz quando está no governo, né? Dado o que está acontecendo, dado a grande atmosfera de irracionalidade, de falta de lógica, de falta de senso, parece que a discussão, se a gente fizer essa discussão, né, de discussão entre uma política pública mais privatista ou menos privatista, uma política pública, parece que essa discussão está fora, porque a gente tem que dar alguns passos atrás para chegar aonde o Sérgio está falando, que a gente tem que fazer uma discussão sobre que valores estão pautando a nossa democracia hoje. Qual é a cultura democrática que está colocada, né? Qual é a noção de direito que faz com que as pessoas se movam para reivindicar a sua situação social, né? Qual é a estética da democracia que a gente tem hoje, né? O que está por trás como símbolos, norteando, vocalizando, expressando todo esse movimento que a gente está vendo hoje, que foi consolidado nas urnas de alguma maneira, mas que por trás dele tem muito mais coisa que está relacionada basicamente a uma disputa cultural iminente na sociedade, uma disputa valorativa, uma disputa de comportamento, uma disputa de mentalidade. Essa é a disputa que está se tendo. Se a disputa se o PSDB subiu ou não, se o PT cresceu ou não, se o PSL, que não sei o que, se o PSC... É claro, esses são elementos de análise, são fatores, né? As eleições, naturalmente, elas são grandes emblemas de determinado registro histórico daquele momento e que a gente tem que analisar e que essa análise vai ainda perdurar e vai movimentar a nossa atuação futura. Mas o fato o que a gente está vendo hoje no Brasil é uma discussão sobre quais valores vão pautar a nossa democracia, vão pautar o comportamento dos indivíduos, vão pautar o Estado e vão pautar a nossa atuação, né, como agentes culturais, como artistas, como professores que somos, como estudantes, né, no sentido de o que a gente vai estar carregando embaixo do braço para reivindicar. Ou seja, tudo que eu ia falar a respeito de política pública, eu queria tentar sintetizar ou extrair em 3 ideias. Uma é a discussão de cultura como valor, a discussão de cultura como direito, a discussão de cultura como política pública. Na ordem normal seria começar por valor, depois direito e depois política pública, numa escala de racionalidade. Como não é a escala que a gente está, eu queria inverter para chegar no que eu acho que é mais importante, que é essa discussão valorativa. Como política pública, eu acho que o final da fala do Sérgio, ela é muito emblemática, ela significa muito do ponto de vista de nos tornar muito visíveis, deixar muito nítido o estado da arte, né, do que se avançou em política pública no Brasil em todas as áreas, mas notadamente na área cultural. Principalmente, Guilherme, uma coisa que
é também uma coisa básica da Convenção da Diversidade, que é a participação social. Exatamente. E tudo foi construído a partir da participação, que está totalmente ligado ao que você está falando. Exatamente. Eu ia, nesse sentido, nessa chave das políticas públicas de cultura, da cultura como política pública, eu queria dizer que, se fosse para sintetizar, eu acho que tem essa questão da tridimensionalidade que o Sérgio colocou, como se avançaram os instrumentos necessários para nortear a atuação do Estado, né? O plano, a tentativa de uma articulação nacional federativa, a organização de um sistema, a replicação de estrutura, o espelhamento institucional, União, Estados e municípios, ou seja, uma série de coisas que a gente pode aqui aprofundar, isso dá pano para muita manga, mas eu queria dizer que acho que basicamente 3 paradigmas foram rompidos e que significam muito para analisar o quanto se avançou quando o Ministério da Cultura, a partir de 2003, teve Gil, Juca, Sérgio, Companhia Limitada. O primeiro foi a cultura brasileira como objeto de política pública, ela deixou de ser encarada pelo Estado, a visão do Estado na cultura, deixou de ser só a visão para aquelas artes consolidadas. Né? Aquelas artes que historicamente eram consolidadas, seja porque tem mais peso, seja porque são as artes mais manuseadas, seja porque elas têm uma origem vamos dizer, beletrista ou mais elitista, seja porque são as artes que de fato eram as mais tradicionalmente visíveis, postas, colocadas. Né? Essa era a política que se tinha, né? Com algumas exceções institucionais, por exemplo, através da Embrafilmes e tal, mas era política para música. E nem política, eram ações que o Estado, de alguma maneira, se relacionava para música, para dança, para teatro e tal. Então, o primeiro paradigma muito importante foi o alargamento, que era um alargamento conceitual, mas acabava sendo um alargamento programático também, de fazer com que todas estas áreas fossem áreas a serem abarcadas pelo Estado como objeto de política pública. Então saiu só dessas áreas tradicionais, que além dessas áreas tradicionais, as linguagens artísticas incluíam o patrimônio, porque ele dava basicamente com direito imobiliário, urbanístico, que afetava muitos interesses, e direitos autorais, numa chave muito equivocada, que era uma chave hiperproprietária, uma chave de direito contratual. Eu aprendi direito autoral na faculdade, na cadeira de direito comercial, estudando contrato, estudando relação privada bilateral. Eu não aprendi na chave dos direitos culturais, na chave dos direitos humanos, na chave dos direitos fundamentais. Esse alargamento fez com que a máquina do Estado, toda ela, se refizesse para dar conta de todos esses outros temas que foram aqui citados. As culturas populares indígenas, a economia da cultura, as linguagens também artísticas, mas pouco observadas, as linguagens visuais, as relacionadas à economia criativa, as questões relacionadas aos museus, as questões relacionadas ao público afro e ao público indígena, né, aos povos indígenas, que passaram a ter também um olhar da cultura, e não só do ponto de vista indígena, um olhar de demarcação de terra, porque a cultura para o indígena, que a terra para o indígena é muito mais uma questão fundiária, é uma questão cultural, e a gente sabe disso. Evidentemente cultural. Né? Os índios, o que a gente vê de índios se suicidando, se enforcando, quando tem uma devassa das suas terras, é muito mais porque o que está se matando ali, o que está se tirando dele, não é uma porção de terra que ele planta e que ele vive. O que está se tirando dele é uma ancestralidade. Dentro da cosmovisão indígena, quando você retira a terra dele, você está matando um parente. E aí você avança na questão ambiental. Né? E aí está relacionado à questão ambiental, está relacionado a todas as outras questões que tem quando a cultura entra para ser um vetor, né, de construção das outras políticas. O segundo paradigma foi, além do alargamento conceitual, a questão de se encarar o público-alvo, né, se não é ruim, mas o cliente da política pública, aquele com que você vai lidar, não só o polo, entre muitas aspas, ativo da cultura, ou seja, não só os diretores, os atores, os músicos, né, mas também o polo também, entre muitas aspas, consumidor, usuário, vivente, usufrutuário da cultura. Né, como se antes o Ministério da Cultura fosse uma espécie de Ministério da Saúde que lidasse só com o médico e não lidasse com os pacientes. Ou se fosse um ministério que lidasse só com os professores e não lidasse com os alunos. Esse segundo paradigma foi fundamental para criar um senso de identidade de participação política muito grande. E aí vai para o terceiro paradigma que eu queria citar, que é justamente o paradigma aqui que o Sérgio bem ressaltou, que foi o paradigma da participação. Colocar a participação na construção das políticas públicas de cultura também como um direito cultural, também como uma perspectiva sem a qual as políticas não seriam construídas. Daí as conferências, daí os colegiados, daí as câmaras setoriais, daí a construção
das consultas públicas, daí colocar os projetos de lei para serem discutidos nacionalmente, daí um monte de A gestão compartilhada. a gestão compartilhada, daí o afloramento de um sentido de participação que na minha pesquisa, nos meus estudos, eu estou sentindo, eu divido entre uma vida cultural simbólica, que é a vida cultural que a gente tem fluindo, vivendo, produzindo cultura, também de uma vida cultural política. Né? Se permitiu aflorar uma vida cultural política no Brasil, que até então não existia. Né? Mas não, isso é o estado da arte que a gente estava quando ainda existia uma democracia saudável no Brasil e que permitia que o Ministério da Cultura fosse um ministério forte e em fortalecimento. Né? E não um ministério cujo ministeriável mais potencialmente mais aceito pelo eleito presidente é um ex-ator de filme pornô que foi acusado de estuprar uma mãe de santo dentro de um terreiro. Não sei se vocês lembram disso. Falou num canal público, na TV aberta, enquanto descreveu o estupro de uma líder de um terreiro. No segundo aspecto, que é a cultura como direito. E aí, eu acho que esse é um aspecto muito importante para a gente conseguir tentar jogar essa discussão para um patamar que a gente estava quase conseguindo, tudo isso que foi colocado pelo Nordeste, tudo isso que a gente discute nas universidades em que a gente faz parte e tal, de como todas essas peças montadas estavam sofisticando, estavam instrumentalizando o discurso não só dos gestores culturais, mas também dos públicos da cultura, de que a reivindicação na área cultural ela estava deixando de ser uma reivindicação tópica, imediatista, pontual, que era muito ligada às questões basicamente de financiamento. Eu quero meu edital de tal segmento, eu quero meu edital... Para ser uma discussão sobre reivindicação de direitos culturais. Estava se passando para esse patamar, estava num processo, né, que é um processo de construção difícil, porque os direitos culturais eles são os direitos, inclusive internacionalmente, mais crus ainda, muito no sentido de consolidação. A Convenção da Diversidade Cultural dá uma grande contribuição para isso. A partir do momento que ela é internalizada, ela cria um rol de direitos que a gente tem que se munir, né? Mas ainda são muito crus. A ponto de hoje, se a gente fizer uma comparação, eu sempre gosto de usar essa linguagem guardada as devidas proporções, porque ela é muito didática. Se a gente fizer uma comparação, a gente tentar visualizar, materializar, apalpar, né, os direitos culturais, a gente vai ter muita dificuldade, diferente da facilidade que se tem em outras áreas sociais. A gente sabe decor quais são nossos direitos trabalhistas. A gente sabe decor quais são nossos direitos relacionados à saúde, à educação fundamental, educação, ensino médio, básico, alimentação escolar, no trabalhismo, as férias, a licença maternidade e tal, porque foram décadas, foram uma construção histórica de muito tempo, né? Foram cristalizadas nessa Constituição programática densa que a gente tem. Eu estava estudando para escrever um artigo recentemente sobre os 30 anos da Constituição em relação com a cultura, me deparei com um discurso do Florestan Fernandes quando ele foi deputado constituinte, Sérgio. E ele falava assim, olha que interessante, porque o movimento de repressão militar foi um movimento de sufocamento muito pesado, né, nas áreas sociais que reivindicavam o seu segmento como direito, o direito ambiental, o direito previdenciário, o direito das pessoas com deficiência, os direitos na área da cultura, os direitos na área da educação. E aí a Constituição estava naquele momento de inflacionamento, né, ganhando corpo, ganhando temas, ganhando assuntos, né, densidade. Aí o Florestan falou assim, porque era uma discussão, a Constituição fica muito grande, a Constituição não sei o quê. E era um momento de acolhimento dessas demandas que estavam há 20 anos sufocadas. E o Florestan falou assim, não tenhamos medo de deixar a Constituição grande do jeito que ela precisa ser, porque a nossa Constituição, ela precisa, além de tudo, ser salgada e molhada como a água do mar. Você sabe que eu tive com ele nessa época, e aí eu estava muito imbuído desse espírito de militância, né? E ele falou assim, que bom que você esteja com essa energia toda, porque eu estou me sentindo tão desanimado, porque a gente aqui dentro, a luta é tão cotidiana, é tão difícil. Por isso que ele fala justamente dessa questão de salgar, porque E calha agora, né, Serginho, a gente está, a nossa geração, né, que eu tenho 35 anos, tem estudantes que têm menos, a nossa geração é uma geração que não imaginou
sinceramente, passar por isso, né? Um exercício que eu fazia, minha mulher é militante, nossos amigos, a gente é de um grupo de formação progressista, da faculdade e tal, e um exercício utópico que a gente fazia de brincadeira, um exercício de mesa de bar, que a gente fazia como a gente estaria se a gente vivesse uma época de supressão das liberdades individuais, de liberdade de expressão, como a gente estaria? Será que a gente estaria da mesma forma que os nossos pais, que os nossos estiveram em organizações? E a gente ia sempre num exercício muito lúdico até, não, eu estaria fazendo tal coisa, não, eu sou músico, então eu também faço, não. E agora chegou num ponto em que a gente está se perguntando agora, talvez o que a gente faça de fato agora, e o que a gente vai ter que fazer agora de fato, se tudo aquilo que o candidato a presidente eleito falou que ia fazer, de fato faça. Porque eu tenho ouvido muita gente que votou, quando a gente argumenta falando assim, mas ele está dizendo que vai fazer isso, muita gente que votou está torcendo para que as coisas que ele disse durante a campanha, ele não faça. Minha sogra votou no Bolsonaro e falou assim, mas ele está defendendo a tortura, defendendo não sei o que, defendendo que... Não, mas eu vou votar torcendo para que ele não faça 70% do que ele falou. Eu falei, mas eu nunca vi uma lógica eleitoral dessa. Então assim, e aí eu chego no... Só para ter uma ideia, eu acabei de ver uma notícia aqui, os militares exigiram que ele ocupe desde já o Palácio da Alvorada, que está vago, sem nem consultar o Supremo. Não, o presidente atualmente. Porque ele não mora não mora lá. Então ele falou assim, o Palácio está vago, você vai morar no Palácio da Alvorada antes de assumir. Então, bom, nesse ponto. Se um movimento social faz isso, eles chamam de bandidagem, né? Se ocupa um imóvel improdutivo e... Fora da lei. Né? Vão mandar decapitar, mas... E para terminar... O deputado estadual manda observar os professores dentro das instituições públicas, igual aconteceu em Santa Catarina. É isso. Então assim, vou finalizar, eu quero chegar na essa terceira chave da discussão que eu queria propor, que é... Se a gente ainda tem, de uma forma ainda muito... há muito a se consolidar dos direitos culturais, a gente precisa muito disso para embasar as nossas políticas públicas. E vejam bem, se é consolidado no trabalhismo, na assistência social, na previdência, em tantas outras áreas historicamente mais fortes, que passaram por várias constituições consolidando, a nossa cultura foi pela primeira vez enunciada explicitamente na Constituição de 88. Se essas áreas historicamente consolidadas estão sendo alvo de devassa, de dilaceração, de dissolução, é isso, os direitos trabalhistas, gente. A reforma previdenciária que vai passar. Imagina o que vão fazer com a área da cultura, que é tida como sub-área de política pública, que é tida como... e ao mesmo tempo, o reverso dessa moeda e aí eu vou chegar no terceiro ponto, que é a cultura como valor. A cultura, os gestores culturais, o Estado, quando entende a cultura, fazendo o desenvolvimento não só de política cultural, mas também promovendo uma usina de disputa de valores, promovendo uma disputa simbólica que só os artistas vão fazer. Qual foi a primeira medida do Temer quando aconteceu o golpe? A primeira foi um decreto que transformou a cultura numa secretaria de educação, do Ministério da Educação, e ao mesmo tempo retirou os poderes do IPHAN, o primeiro órgão institucional da cultura do Brasil. E o IPHAN, que é responsável, dentre outras coisas, com o poder de polícia que tem, de permitir as licenças para as construções urbanas, para as questões de especulação imobiliária que acontecem, para as construções em orlas, para as construções próximas de reserva ambiental, de patrimônio tombado e etc. Por quê? Porque há muito interesse nisso. É muito simbólico que essas eleições que aconteceram e que a cultura se mobilizou fortemente porque eram candidatos potencialmente antidemocráticos, tivessem um revide muito grande, né? O Collor tentou extinguir o Ministério da Cultura, né? O Temer, assim que deu o golpe, tentou extinguir o Ministério da Cultura e não conseguiu porque teve uma ampla reação. Agora, o setor... Tentou pela segunda vez, depois com o Roberto Freire. Exatamente. E agora, já foi anunciado, não sei se vocês viram que saiu agora, hoje, ontem, não lembro, que o Ministério da Cultura já está na pastinha ali, esporte, educação, e está feito isso. Que saiu ontem. E a grande questão... Desculpa.
Mas o que ontem o treino publicou, não sei se vocês viram, a revitalização do boicote do SNI e dos DOPS. Está lá, com todas as letras. Todas as letras. E a preocupação cultural dele é essa. E a grande questão, e aí vou terminar para o professor não ficar bravo comigo aqui. A grande questão, gente, porque assim, são vários os absurdos. Né? É o que o colega falou de filmar os professores em sala de aula acabando com a liberdade de cátedra. Aliás, com um discurso que é completamente falacioso, que assim, tem que ter neutralidade da fala do professor. Institucionalização da delação. E se tem que ter neutralidade, tem que ter alguém que julgue o que é neutro e o que não é neutro. Então, a partir do momento que tem alguém que julga o que é neutro, a neutralidade, ela é... Uma coisa é você falar de imparcialidade com relação às posições que existem, mas a neutralidade não existe para ninguém, não existe para o juiz. Né? O que eu quero dizer, e aí vou terminar de fato, que é uma questão cultural, é a seguinte: tudo isso que está sendo colocado, o que ele fala, por mais absurdo que seja, né, de filmar, do boicote, de subjugar a política ambiental, a política agrícola e agrária, né, está assentado em valores que estão calçados socialmente hoje, que estão ganhando proeminência hoje, cuja disputa na sociedade a gente está perdendo, cuja disputa simbólica feita por uma movimentação estética que não está relacionado à vida, não está relacionado a progresso, efetivamente falando, a desenvolvimento, está relacionado aos símbolos que ele tem manipulado e que as ditaduras manipulam para tentar ganhar hegemonia e homogeneização nacional, né? A bandeira, a Bíblia, a arma, o general prostrado, né? Que vai tentando fazer, através de um senso de ordem, uma inversão desses valores todos que ligados à vida e tal, para calçar essa disputa que a gente está aprendendo. O Serginho citou o Juca falou uma frase um tempo atrás muito interessante, falou assim: parece que remexeram o lodo da sociedade e que veio à tona tudo aquele monte de coisa que a gente achou que do ponto de vista dos valores já estavam soterrados, que nunca a gente ia conseguir ter algum candidato relativizando a tortura, nunca, a gente achou que isso não ia acontecer mais. E foi eleito, e aí você recebe, e a sociedade está dando que é o seu tio que você toma cerveja junto, que você acha que é uma pessoa boa, fala, mas de fato, pensando bem, olha só, pensando bem depois de tudo, eu nunca vi ninguém reclamar muito da época da ditadura militar, não. Eu vejo agora os jovens se preocupar, mas na época eu não vejo. Que é um absurdo, veja o que o Sérgio Roberto falou agora. Né? Então, gente, o que eu quero dizer é, e vou concluir em 30 segundos, eu acho que a cultura, eu acho que as universidades, os estudantes, os professores, as pessoas que estão preocupadas com, não as instituições, uma coisa, mas com o senso democrático e principalmente com valores que vão nortear a democracia para os próximos anos, para as próximas gerações, a nossa geração, a gente tem uma responsabilidade geracional muito grande, porque a gente não fez parte dessa construção de que o Sérgio falou. A gente não fundou esses partidos todos, eu milito num deles e tenho muito orgulho e tudo isso, mas a gente tem que dar um passo além, que é tentar ressignificar essa disputa valorativa e simbólica que a gente está perdendo. Com que armas a gente vai fazer isso? Né? Com que argumentos? Com que tipo de empatia que a gente vai criar? Com que tipo de relacionamento com a base que a gente está perdendo? Né? De uma forma que os valores que norteiem qualquer discurso e que vão fazer com que a democracia se sustente sejam valores da vida, sejam valores democráticos, sejam valores republicanos, sejam valores que os artistas pregam, e os artistas são antenas. Quando a gente vê que todos os artistas estão se movimentando contra, é porque a sensibilidade artística, a gente está vendo aqui, a gente tem 3 deles, 4, enfim, vários aqui, são antenas e estão falando. E se o Roger Waters está falando, tem menos dúvida ainda. Gente, é isso. Obrigado. Pegar o gancho do advogado, né, para dizer, para relembrar, que essa noite nós estamos celebrando os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Dia 10 de dezembro de 2018 completará 70 anos, mas nós já estamos nisso e nunca foi tão atual a gente falar sobre isso. Ela né? faz parte, inclusive, da Convenção da Diversidade. Exato. E do qual o Brasil é signatário. Então é importante que a gente ainda recupere essas coisas das quais a gente é signatário, a gente promulgou como a Constituição que também fez 30 anos, né?
e se agarre a isso como um direito constitucional nosso, né, e como um direito internacional, universal, como a Declaração dos Direitos Humanos. Então eu vou tomar licença de usar o livro do Dermi Azevedo, que está aqui presente entre nós. O Dermi publicou esse livro, chama-se Direitos Humanos, Teoria e Prática, e nesse livro ele trata exatamente daquilo que ele vivenciou durante o período da ditadura civil-militar no Brasil, porque ele foi preso político e foi exilado, e só conseguiu voltar ao Brasil depois, né, da anistia. Então é importante que a gente tenha a presença dele aqui para nos lembrar, né, dessa história que está muito próxima. Né, a gente Número 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Nós escolhemos alguns artigos, pensados dos 30, que sejam significativos para esse momento que nós estamos vivendo, que é tema da nossa discussão. Para a gente não ler os 30, a gente escolheu alguns pontos principais para a gente refletir e pensar sobre eles na nossa discussão. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 11º. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. E a gente sugere a vocês que possam pesquisar nessa Declaração dos Direitos Humanos, nesses 30 tópicos, exatamente quais são os aspectos nos quais a gente começa a perceber que já não está incluído. É muito importante que a gente faça essa reflexão, porque nós vamos ter que ir em busca desses direitos a qualquer momento. Obrigado. Eu acho que nesse momento é o momento para a gente dar nesses encontros, para a gente ver como é que a gente vai criar estratégias e condições para resistir a tanto desmando, né? Eu acho que para quem viveu, não é, Dermi, o período todo da ditadura, sabe que na época nós estávamos muito despreparados, porque a gente não tinha ideia do que viria pela frente. Tanto que a gente construiu um processo muito rico. Mas eu acho que hoje é preciso que a gente passe esse legado para as novas gerações e que a gente não seja, vamos dizer, que não demore tanto tempo para a gente ter, vamos dizer, essa reconstrução, entendeu? Fazer com que esse processo seja acelerado e essa defesa seja mais veemente. Eu estou fazendo um espetáculo aqui no Teatro Raul Cortez até o dia 2 de dezembro, que é de um autor americano chamado Arthur Miller, chama-se Um Panorama Visto da Ponte. Essa peça foi uma peça escrita durante o período da Guerra Fria nos Estados Unidos, em 56, onde houve uma grande perseguição ao pensamento de esquerda, através de um senador chamado senador McCarthy,
o famoso macartismo, e que vitimou uma série de artistas intelectuais, pensadores, professores, entendeu? Que, através do ato da delação. Então, é uma peça em que ele execra o ato da delação e ele fala também sobre a questão da imigração ilegal, ou seja, do drama da imigração ilegal. Quando você vê hoje que tem uma caravana de quase 8.000 pessoas já vindo da América Central para chegar e entrar pela fronteira americana, o presidente Trump já está falando de mobilizar exércitos para enfrentar. São pessoas com famílias, com crianças, com tudo. Ou seja, é um momento extremamente grave. E essa peça, ela aborda de uma forma extremamente contundente esses temas. A gente faz um debate no final do espetáculo, esse debate tem sido muito rico. Então eu queria convidar vocês para ver. A gente tem a meia entrada, que é R$40. Então a gente tem a gente abre justamente, a gente tem tido um público muito grande, a gente tem trabalhado com ONGs aí, com tudo, no sentido de ampliar, vamos dizer, o repertório do público também, e tem sido assim, um encontro muito, muito bacana, porque as pessoas estão sentindo necessidade de não se comunicar só através do celular, mas de estar frente a frente, dialogando com a gente. Tem sido maravilhoso. Então eu queria convidar todos, viu? Todos que estão presentes aqui, estou aguardando vocês lá, viu? Sério? Diga. Eu iria pedir licença à mesa, 5 minutinhos, só para completar uma coisa que eu gostaria que você ouça. 5 minutos. Na ditadura de 64, o meu filho, 1 ano e 8 meses, foi torturado. Quando foi preso na minha casa, ele foi torturado e um policial da equipe do delegado José Cicoco, irmão do Francisco Coco, não tem nada a ver com isso, quebrou os dentinhos dele. 1 ano e 8 meses ele teve os seus dentes quebrados dessa coleira. Foi jogado na casa, levado para São Bernardo, jogado no meio da casa, o bebê ficou lesado. E em fevereiro de 2013, ele se suicidou, tomou uma overdose de medicamentos, deixou cartas dizendo que foi vítima da ditadura. Consciência, foi vítima da ditadura. Chamava-se Carlos Alexandre, Carlos de Carlos Marighella, Alexandre de Alexandre Manu. E o que eu estou observando é que esses torturadores estão voltando à cena. Hoje à tarde houve uma reunião do Movimento Nacional de Direitos Humanos que constatou que antigas pessoas conhecidas como neonazistas voltavam à cena. E nós temos que fazer tudo o que pudermos e mais alguma coisa para evitar que eles tomem conta do resto da sociedade. Já tomaram conta de uma parte, agora querem tomar tudo. Então, quando eu estava preso, o delegado me chamou uma vez e perguntou, logicamente gritou, você é comunista? Eu respondi, não, eu não sou comunista. Como é que você não é comunista, delegado? Você é comunista. É uma situação tão elevada, tão nobre, e exalta virtudes que nós não somos capazes de atingir. Eu não vou mentir, eu não sou comunista porque eu não atingo as qualidades que um comunista deve ter. E a resposta que eu levei foi um soco na cara e fiquei prostrado. Então o que eu vejo vocês como cultivadores do que há de melhor na realidade brasileira. Sérgio Manberti é um deles. Não há um lugar do país que não tenha percorrido, divulgando a cultura tão bem estudada e detalhada como vocês fizeram e fazem. Era isso que eu queria dizer, só acrescentando esse caso que me choca e que mostra que a ditadura funcionava dessa forma. Obrigado. Enquanto
Sérgio. está se retirando, eu gostaria de falar para vocês a poesia Invictus, de William Henry. Do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum Deus acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei, e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo a consumir-se em fúria não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma.